Meu chefe me demitiu às vésperas do maior prêmio da empresa. O que ele não sabia é que eu tinha uma gravação guardada, e quando ele caiu, ninguém ofereceu a mão. Durante anos fui chamado de funcionário modelo. Não porque eu sorria em todas as reuniões, mas porque eu sabia calar quando tudo gritava dentro de mim. Eu entregava tudo, inclusive horas extras não pagas, saúde mental, aniversários em família, fins de semana de sol. E o que recebi em troca? Um e-mail, frio, 2 linhas, às 17h47 de uma sexta-feira. Seu desligamento será efetivado a partir da próxima semana. Na mesma semana em que eu liderava o projeto mais lucrativo da empresa. Na mesma semana em que eu seria indicado para um prêmio de destaque do ano. Foi como levar um tapa com luva de ferro. E o pior, os colegas abaixaram a cabeça. Fingiram que não viram. Fizeram silêncio. Mas o que ninguém sabia, e que até hoje só eu sei, é que eu já esperava essa traição. E me preparei. Eu guardei áudios, prints, gravações, inclusive de conversas em que meu chefe manipulava os resultados do prêmio em benefício próprio e ria da idiotice dos que confiavam nele. Ele achou que estava vencendo. Mal sabia que a verdade já estava a caminho. E quando ela chegou, foi devastadora. E o pior, foi exatamente um dia antes da cerimônia do prêmio de funcionário do ano. Um prêmio que, todos sabiam, já era praticamente meu. Eu tinha entregado projetos além da meta, coberto colegas, feito horas extras sem reclamar. Tinha até levado bronca no lugar de outros. Mas naquela manhã de sexta-feira, com o crachá ainda pendurado no pescoço e a marmita esquentando no micro-ondas da copa, ele me chamou na sala dele e simplesmente disse: "A empresa está tomando novos rumos. Vamos precisar encerrar o contrato." Eu nem conseguia entender se era real. Enquanto ele falava, o barulho do micro-ondas apitando lá fora parecia um alarme zombando da minha cara. Um ano inteiro dedicado, sacrificado, jogado fora. Mas ele não sabia de uma coisa. Porque enquanto apertava minha mão fingindo cordialidade, no meu bolso, bem ali, estava algo que mudaria tudo. Um papel. Sim, um papel amassado, que ele nunca imaginaria ser capaz de destruir a imagem dele. E muito menos de virar a história inteira de cabeça para baixo. Era um simples comprovante, mas com data, assinatura e um detalhe que ele não poderia justificar. Naquela mesma semana, ele tinha feito uma movimentação irregular usando meu nome. E o sistema interno gravava tudo. Ele achou que apagando o arquivo estaria seguro. Mas esqueceu que dias antes eu tinha enviado uma cópia para meu próprio e-mail e imprimido como segurança, por puro reflexo. Agora, o jogo estava nas minhas mãos. Ele achava que tinha vencido. Achava que tinha me calado. Achava que ia subir no palco e receber o prêmio no meu lugar. Mas ele estava prestes a descobrir que a queda mais dolorosa é sempre a de quem se acha inalcançável. Porque no sábado, na frente de todos, eu não apenas apareci. Eu revelei tudo. E naquele momento, bom, você vai entender por que aquele pequeno papel mudou a vida de todo mundo naquela empresa. Inclusive a minha. Mas antes, comenta aqui de qual cidade você está assistindo essa história. Deixa o like, para ajudar nosso canal a continuar contando verdades como essa. E se prepara. O que vem agora vai te fazer olhar com outros olhos para tudo que você viveu no seu trabalho também. Pausa. Aqui um segundo. Você precisa ouvir o que aconteceu com ele depois. Mas antes, comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Já deixa o like e se inscreve no canal. Porque essa história é real, absurda. E vai te mostrar o que acontece quando o jogo vira do nada. Agora respira fundo. Porque o que vem a seguir, ninguém, nem ele, estava preparado para enfrentar. Eu me chamava Daniel Santos, mas dentro daquela empresa eu era só mais um. Mais um corpo que entrava às 8 e saía depois que as luzes já estavam apagadas.
Era o tipo de lugar onde sorrisos eram fachada e tapinhas nas costas vinham sempre, acompanhados de uma faca invisível. Mas mesmo assim, eu acreditava. Eu acreditava que trabalho duro era reconhecido, que esforço trazia retorno, que manter a cabeça baixa e obedecer me levaria mais longe. Foi esse pensamento que me fez aguentar. Coisas que hoje eu não aceitaria nem por um segundo. E tudo começou no meu primeiro mês ali, quando percebi que meu chefe, o senhor Maurício, era o tipo de homem que se alimentava do silêncio dos outros. Ele falava com a voz calma, pausada, mas seus olhos sempre estavam apertados, como se já estivesse te julgando antes mesmo de ouvir sua resposta. Nos primeiros dias, ele me elogiou. Disse que eu era diferente dos outros. Mas bastou uma reunião em que eu sugeri algo fora da curva, algo que fugia um pouco da linha que ele gostava de seguir, para que aquele elogio virasse um incômodo. Ele nunca me confrontou diretamente. Ao invés disso, começou a me afastar, aos poucos. Me tirou de projetos importantes, me deixou fora de reuniões decisivas. E mesmo assim, eu continuei. Porque acreditava que, no fim das contas, os números falavam por mim. Minhas entregas estavam sempre no topo. Recebi 3 menções, internas por desempenho. E naquele ano, todos sabiam. O prêmio de funcionário do ano era meu. Ninguém duvidava. Os colegas comentavam nos corredores. Até o RH já tinha deixado escapar. Só que o prêmio era entregue pela diretoria. E quem influenciava diretamente a diretoria era ele, Maurício. E foi nesse exato contexto, no dia anterior ao evento, que ele me chamou na sala dele, cruzou as mãos sobre a mesa e falou como quem lê um script. Daniel, a empresa decidiu seguir em outra direção. Seu ciclo conosco termina hoje. Eu lembro de ter olhado para a parede atrás dele, onde pendurava aquele quadro motivacional escrito "Sucesso é mérito de quem não desiste". Eu quase ri. Não porque achava engraçado, mas porque parecia uma piada de mau gosto. Eu tinha dedicado um ano inteiro àquela empresa. Recusei convites de outras companhias. Perdi aniversários, noites de sono e até um relacionamento, tudo por conta das demandas dele. E ele sabia. Ele sabia o que eu sacrificava. Ele sabia cada e-mail respondido fora do horário, cada meta ultrapassada. Só que nada disso importava. O que importava era que eu sabia demais. E eu só fui entender isso depois que vi a data no papel que estava no meu bolso. Aquele papel era a prova de que Maurício havia usado meu login para aprovar uma transação irregular com o fornecedor fantasma, 3 dias antes. Eu havia acessado o sistema, visto algo estranho e imprimido por segurança. Na hora, achei que era só um erro de digitação. Mas agora tudo fazia sentido. Ele precisava me tirar dali, me calar antes que eu falasse. E demitir um funcionário comum, num momento estratégico, era mais fácil do que enfrentar uma denúncia formal. Mas o que ele não sabia era que eu tinha guardado tudo: o e-mail, a movimentação, o histórico, o print. E mais, eu tinha um amigo no setor de auditoria que também já desconfiava de algo. Era questão de tempo. Maurício estava tão confiante em sua estratégia que nem percebeu os rastros que deixava. E agora eu não tinha mais nada a perder. Mas tinha algo precioso nas mãos: a chance de virar o jogo. Só que eu não queria fazer isso de qualquer forma. Não queria gritar, acusar ou transformar tudo numa guerra suja. Eu queria expor a verdade da forma mais silenciosa e devastadora possível. E foi exatamente isso que eu comecei a planejar naquela mesma tarde, enquanto ele achava que eu estava indo embora derrotado. Porque se tem uma coisa que ele subestimou, foi o poder do silêncio de alguém que carrega uma verdade explosiva no bolso. Naquela tarde, eu saí da empresa com a cabeça erguida, mas o estômago em chamas. Eu não chorei, não gritei, nem mesmo questionei. Apenas agradeci, como se ele estivesse me fazendo um favor. E talvez estivesse mesmo. Porque ali,
No momento exato em que Maurício assinava minha demissão com aquele sorriso frio e superior, ele me libertava. Eu não pertencia mais àquele lugar, mas o que ele não sabia era que tudo o que eu precisava para desmoronar aquele império estava comigo. Voltei para casa de metrô, ouvindo o barulho do vagão como se fosse trilha sonora de um filme que ainda não havia terminado. E não era só um papel no meu bolso, era a história toda na minha cabeça. Cada conversa, cada e-mail, cada estranho pedido de "não copia ninguém nesse relatório". Eu comecei a enxergar o que antes me escapava. Maurício não era apenas autoritário, ele era estratégico. Ele sabia jogar com o medo, com a política, com o silêncio. E sua arma preferida sempre foi a reputação. Ele protegia a imagem com unhas e dentes. Era visto como mentor, inspiração, líder do ano. Mas o que ninguém via era o que estava por trás da cortina: a manipulação, os favorecimentos, os desvios. Eu passei aquela noite inteira sem dormir. Espalhei os documentos pela mesa, organizei pastas antigas, recuperei conversas arquivadas. Liguei para Bruno, o auditor da empresa, com quem eu já havia trocado confidências antes. Quando ele atendeu, não foi preciso dizer muito. Ele apenas respirou fundo e disse: "Você também viu, né?" Eu confirmei. Marcamos de conversar no sábado de manhã, poucas horas antes da cerimônia de premiação. Eu sabia que ainda estava tecnicamente desligado da empresa, mas meu crachá ainda funcionava, e minha presença no evento já havia sido confirmada anteriormente. Ninguém imaginava que eu seria excluído da lista. Enquanto o sábado amanhecia, eu tomei um café com gosto de vingança silenciosa. Usei a mesma roupa que usaria caso fosse receber o prêmio, e coloquei no bolso interno do paletó o dossiê completo. Comprovante, prints, datas, carimbos. Tudo. Bruno me encontrou num café próximo e trouxe mais documentos. Ele havia cruzado informações e encontrou pelo menos 2 outras movimentações ligadas ao mesmo fornecedor fantasma, com assinaturas semelhantes. Maurício usava os dados de funcionários para validar contratos, desviava pequenos valores em vários pontos diferentes e depois limpava os rastros nos backups internos. Mas nem tudo podia ser apagado, porque algumas versões ficavam salvas nos servidores por padrão, e ele nunca soube disso. E era justamente isso que faríamos naquela noite. O plano não envolvia polícia. Ainda não. O plano era desmascará-lo no único lugar que ele se sentia invencível: no palco. A cerimônia começou às 19 horas, no salão de eventos de um hotel, conhecido. Eu entrei sem ser parado. As recepcionistas nem olharam meu rosto, apenas viram o crachá e sorriram. Como sempre. O ambiente era luxuoso, com luzes âmbar e trilha instrumental tocando baixinho. Colegas que me viram se aproximaram com surpresa. "Você voltou?" Eu apenas sorria. "Vim assistir. Dizem que vai ter surpresa." Era tudo verdade. E a surpresa seria inesquecível. Quando anunciaram o nome de Maurício para subir ao palco e entregar o prêmio ao melhor funcionário do ano, um nome que ainda não havia sido revelado, a plateia aplaudiu. Ele subiu com a arrogância de quem controla tudo. Pegou o microfone, agradeceu pela honra, discursou sobre meritocracia, ética, transparência. E foi ali que o jogo virou, porque entre os convidados, um dos diretores da holding responsável pela empresa recebeu uma notificação no celular. Era um e-mail enviado minutos antes com o assunto: urgente, informações sensíveis e comprovações de fraude interna. Atenção ao nome citado no evento. Dentro, havia tudo. Cada documento, cada prova, cada linha de conexão entre o que parecia limpo e o que de fato era podre. Eu assisti da plateia, imóvel, com a alma em ebulição. Aos poucos, os olhares no palco mudaram. Um dos diretores se levantou, falou algo no ouvido do mestre de cerimônias, e então, sem entender nada, Maurício foi interrompido. A música parou.
Um murmúrio tomou o salão, e a voz do diretor ecoou no microfone. Antes de prosseguirmos, precisamos fazer uma verificação interna com urgência. Pedimos um breve intervalo. Maurício olhava em volta, perdido. O mundo dele, montado com tanto cuidado, começava a ruir, porque naquele momento todos os olhos estavam voltados para ele. E ninguém mais via um líder. Vi um segurança se aproximar discretamente. Vi a mão de Maurício tremer. E vi, com meus próprios olhos, a máscara que ele usava há anos se desmanchar em minutos. Mas aquilo ainda era só o começo. Naquele instante, com as luzes acesas e o salão mergulhado num silêncio estranho, algo começou a mudar. Pessoas que antes cumprimentavam Maurício com reverência, agora desviavam os olhos. O diretor-geral da holding se aproximou do palco com passos firmes e expressão sombria. Os seguranças já estavam posicionados, discretos, mas visivelmente atentos. E então o microfone voltou a funcionar, mas não para mais um discurso glorioso. O diretor pediu a palavra e, de forma controlada, anunciou que haviam recebido denúncias documentadas sobre movimentações internas incompatíveis com as políticas da empresa, e que, por precaução, todas as premiações e homenagens seriam suspensas temporariamente, até que uma auditoria fosse concluída. Ninguém citou o nome de Maurício. Ainda. Mas todos sabiam. Porque naquele salão o cheiro de escândalo era mais forte do que o do buffet luxuoso que ainda fumegava nas bandejas. Maurício ainda tentou sorrir. Tentou manter a pose. Caminhou até o diretor e sussurrou algo, tentando recuperar o controle. Mas o diretor apenas respondeu com algo que eu não ouvi. Só vi o impacto. Porque naquele momento, o homem que se achava intocável perdeu a cor. Ficou pálido, gelado, com as mãos suando. O celular dele vibrou no bolso. Provavelmente os prints que eu havia enviado. Os carimbos, as datas. E o rosto dele foi virando uma sombra do que era. Um funcionário da equipe jurídica se aproximou, cochichou algo no ouvido do diretor e apontou para uma pasta. Era o documento que Bruno havia impresso e deixado na recepção da holding com meu nome e CPF, mas sem expor diretamente que vinha de mim. Um dossiê completo, técnico, irrefutável. O tipo de coisa que não se varre para debaixo do tapete. Maurício desceu do palco cambaleando. Passou por mim e fingiu não me ver. Mas seus olhos cruzaram com os meus por um segundo. E naquele segundo, ele soube. Soube que eu sabia. Soube que era tarde. Soube que perdeu. Alguns dias depois, o escândalo estava em todos os grupos internos. Funcionários comentavam em sigilo, mas a notícia já havia se espalhado. Maurício foi afastado. Primeiro de forma provisória, depois em definitivo. Não havia como justificar os contratos fantasmas, os pagamentos duplicados, a manipulação de dados. Uma auditoria externa foi acionada. E então, o que era rumor virou manchete interna. Holding realiza cortes estratégicos após identificar inconsistências na gestão da filial central. Claro, não houve exposição direta. Nenhum nome foi citado publicamente. Mas dentro da empresa, todos sabiam. E o mais irônico, a premiação que ele tentou usar como palco para a glória virou seu próprio tribunal. Eu não voltei oficialmente. Nunca pedi meu emprego de volta. Mas fui chamado. O diretor de compliance me convidou para uma conversa. Disse que souberam que eu havia colaborado com a denúncia de forma organizada e discreta. E que isso, essa coragem silenciosa, era o que a empresa mais valorizava. Fui convidado para assumir uma nova função, num setor ainda mais estratégico. Recusei. Porque ali, naquele momento, percebi que meu tempo ali havia terminado. Mas também entendi algo maior. Não era sobre voltar. Era sobre vencer sem gritar. Dias depois, recebi uma mensagem de uma colega que eu respeitava muito. Ela escreveu: "Obrigada. Por nós todos. Agora sabemos que não estamos sozinhos." E aquilo valeu mais que qualquer prêmio. Mas o que poucos sabem, e talvez nunca saibam,
é que eu ainda guardo uma carta, um e-mail não enviado, uma gravação, uma última peça que poderia enterrar de vez a reputação de Maurício em qualquer empresa do setor. Nunca usei. Ainda está salvo, intocado, porque às vezes a justiça verdadeira não é sobre destruir o outro, mas sobre deixar que ele se destrua com as próprias mãos. E Maurício já estava fazendo isso muito bem, sem minha ajuda. Mas, se um dia ele tentar apagar tudo, reescrever a história e fingir que nada aconteceu, a verdade ainda está comigo, muito bem guardada. Hoje, quando acordo e olho no espelho, não vejo mais o funcionário que se encolhia na mesa com medo de errar um relatório. Vejo alguém que sobreviveu a um sistema que tenta nos calar com bônus, tapinhas nas costas e ameaças sutis. Vejo alguém que carregou a própria dor no bolso, ao lado do crachá, enquanto todos ao redor fingiam que não viam. E mesmo assim, escolhi não me tornar o que eles eram. Recusei a bajulação, recusei a guerra aberta, recusei a troca de insultos por e-mails vazios. Escolhi outra coisa. Escolhi guardar a verdade. E talvez isso tenha sido o que mais os assustou, porque a verdade é um tipo de poder que eles nunca vão controlar. Nos meses seguintes ao escândalo, ouvi boatos de que Maurício tentou se recolocar em outras empresas. Alguns RHs o barraram na primeira entrevista. Outros ficaram tentados. Afinal, o currículo dele era impressionante. Mas bastava um telefonema, cruzado, uma referência vazia, um silêncio estranho no fim da linha. E a proposta desaparecia. Não fui eu quem ligou. Não precisei. O que fiz foi apenas acender uma vela no meio do breu. Os outros viram a luz sozinhos. E quanto a mim? Escolhi recomeçar longe daquela empresa. Abri um pequeno negócio, algo que eu sempre quis, mas nunca tive coragem de fazer. No começo foi difícil. As noites longas, a grana curta, a insegurança batendo na porta. Mas havia algo que me sustentava mais do que qualquer salário fixo. A sensação de estar inteiro, porque uma coisa ninguém mais poderia tirar de mim. Eu tinha provado que era capaz de fazer o certo mesmo quando isso custava tudo. E isso não tem preço. Às vezes, encontro antigos colegas de trabalho. Alguns me olham com admiração, discreta, outros com receio. Ninguém fala diretamente sobre o que aconteceu, mas sempre tem aquele silêncio diferente, como se todos soubessem que eu sou aquele que viu por trás da cortina e que sobreviveu. Um deles me contou que, numa das últimas reuniões antes de ser afastado, Maurício entrou na sala como se nada estivesse acontecendo. Tentou discursar, tentou rir, tentou fazer piada com a situação, como sempre fez. Mas ninguém riu. Ninguém respondeu. Os olhos estavam baixos. Os dedos batiam no celular. E o eco da sala era mais alto do que qualquer palavra dele. Era o som do fim. Ele pediu demissão. Oficialmente, por motivos pessoais. Mas todos sabiam. Todos. E aquela gravação que ainda tenho salva? Nunca mais ouvi. Está num HD externo, sem rótulo, guardado numa gaveta. Às vezes penso em apagar. Outras vezes penso em torná-la pública. Mas até hoje, escolhi deixá-la onde está. Porque ela não é mais uma arma. É um lembrete, um símbolo, uma âncora, de que mesmo no ambiente mais hostil, é possível sair de pé, e calado, e vitorioso. Afinal, Maurício me demitiu achando que estava me calando. Mal sabia ele que, ao me demitir, me libertava. Me colocava fora do alcance dos controles dele. E ao tentar me apagar da história da empresa, acabou se escrevendo nela com tinta permanente. Como exemplo do que acontece quando se joga sujo demais, num mundo onde, uma hora ou outra, a luz sempre acende. E se um dia ele tentar contar uma versão diferente, se um dia ele ousar dizer que tudo não passou de boato, que eu inventei, que ele foi vítima de inveja, bem, a gravação ainda está lá. Intacta. Com o som claro. Com os nomes,
as datas, as risadas no fundo. E bastaria um clique para que tudo viesse à tona. Mas até lá, vou deixar que o silêncio continue falando por mim. Porque às vezes, o melhor grito é aquele que a gente não dá. E ele sabe disso.